Olá, mais uma vez, para mais um encontro aí semanal de Geografia. Eu sou o professor Paulo, seja muito bem-vindo a este vídeo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos continuar aí a nossa matéria, que seria respectiva ao estudo demográfico. Bom, eu vou estar partilhando aqui um slide para vocês para mostrar a sequência aí do nosso conteúdinho, tá bom? Que vem a ser aí o que seriam, né, e quem foram aí os teóricos demográficos. Então vamos lá. Lembrando aí que nós vimos aí nos encontros passados a questão aí das fases da demografia, o estudo, o conceito básico, e também as suas respectivas fases, que no caso aí totalizavam 4 fases, né? Então vou estar mostrando aqui para vocês rapidamente um exemplo aqui dos nossos teóricos e o que eles falavam acerca das teorias demográficas. Muito bem, vamos lá. Então aqui, o que nós temos que compreender aí, né? Demografia é o estudo da população. Dentre os conceitos aí, as categorias que fazem parte do estudo da população, nós temos, no caso, a questão aí as taxas aí, né, de natalidade, mortalidade, fecundidade. Temos também a expectativa de vida, são termos utilizados no estudo de demografia. Também temos aí a questão do que seria aí a densidade demográfica, que é aquela relação área-população também, tá? O crescimento vegetativo, né? Entre outros tipos de conceitos. E hoje nós vamos estar vendo aí a questão dos teóricos, né, das teorias mais aí voltadas ao estudo da população. Até então, nós temos 3 tipos de teorias, tá bom? Temos aí a teoria malthusiana, temos a teoria neomalthusiana e a reformista, que também pode ser chamada de marxista. Primeiramente, a teoria malthusiana vem aí de uma pessoa aí chamada Thomas Robert Malthus, economista liberal, historiador, também era um pastor da igreja anglicana. Ele elaborou, no final do século XVIII, uma teoria populacional que apontava para o desequilíbrio existente entre os crescimentos demográficos e também a disponibilidade de recursos na Terra. Qual era a preocupação dele? A preocupação dele era isso daqui, ó. A taxa de natalidade, né, o crescimento da população se dá de uma forma geométrica. E o crescimento aí da produção de alimentos, até então, de forma original, óbvio, natural, ele se dá de forma aritmética, né? Então, vocês estão vendo aí que esses números, eles não conseguem caminhar de forma igualitária. Ou seja, o crescimento da população se torna muito maior do que o dos alimentos, tá? Então, o que Malthus, a princípio, ele propunha? O controle rígido de natalidade. Então, ele, por ser também um líder religioso, ele tratava dessa parte também. Ou seja, aqueles que não tinham condições, simplesmente era aconselhado a eles a evitar, no caso aí, ter filhos, né? Dentre as falhas dessa teoria se dava com a urbanização,
a população reduz o número de filhos automaticamente, porque, vamos lá, a entrada da mulher no mercado de trabalho, por opção, por necessidade, casamentos com idade mais avançadas, reduzindo o tempo natural de fertilidade da mulher, evolução e disseminação de métodos contraceptivos. Também a evolução na agricultura, aumentando a produtividade. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre essa evolução na agricultura aí, o que foi feito para estar ajudando aí essa questão da maior produção de alimentos. Bom, visto aí essa primeira parte, né, foi criada aí, digamos que uma versão 2.0 da teoria malthusiana, que foi aí, no caso, a neo-malthusiana. E o que ela tratava nesse caso aqui? O que ela propunha? Né? Defendida por um grupo de países desenvolvidos no pós-Segunda Guerra, lembrando que o pós-Segunda Guerra houve aquela explosão demográfica, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, nós tínhamos aí o que eles chamavam de geração baby boomers, né? Que foi aquela explosão populacional de forma desenfreada ali na década de 50, ok? Bom, a teoria afirma que o excesso de filhos pode vir a causar a pobreza. O alto crescimento vegetativo canaliza muitos recursos para a saúde e educação dos jovens, comprometendo os investimentos dos setores produtivos, dificultando o desenvolvimento do país. Nesse caso, o que ele sugeria? Basicamente a mesma coisa do que o malthusiano, porém com alguns detalhes a mais aí nessa história, tá? Nesse caso aí, tínhamos o controle rígido e oficiais da natalidade, ou seja, aqui nós podemos ver o Estado, né, a administração pública auxiliando no processo aí de estabilização das taxas de natalidade, tá? Bom, e por fim, né, bem curta, bem rapidinho essa parte, não tem dificuldade alguma, ok? A teoria marxista e reformista, ela era defendida por países subdesenvolvidos, contrapõe-se à teoria anterior, tá? Primeiramente, ela vai afirmar que a pobreza e a miséria que levam ao excesso de filhos. Lembra que a neo-malthusiana era o contrário, né? O excesso de filhos é que era o causador aí da extrema pobreza, né? Vocês me perdoem aí, gente, que eu peguei esse slide emprestado. Então vocês vão ver algumas palavrinhas aí com algum errinho ortográfico, tá? Que não deu tempo para mudar, tá bom, gente? Então vocês me perdoem por esse equívoco aí, tudo bem? Bom, as elevadas taxas de crescimento vegetativo são consequências e não a causa do subdesenvolvimento, tá? Então, o que vai acontecer aí? Tá? O próprio excesso aí de nascimento de crianças, né, o crescimento populacional, é o causador, sim, da pobreza, do subdesenvolvimento e por aí vai. Bom, solução: redistribuição de renda e reformas socioeconômicas. Aqui, por isso o nome marxista, vocês vão ver aí já uma didática, né, uma dinâmica mais socialista, tá? Aonde, pelo menos teoricamente, ele vai aí dar muita ênfase a essa questão igualitária, né? Essa questão social, todo mundo junto, sem aquele abismo de classes, né? Então, nós vamos ver bastante isso aí, que no caso aí é defendido dessa forma. A partir da melhora no padrão e qualidade de vida, a redução e controle de natalidade será espontâneo pela população.
Tá? Então, o que vai acontecer aí? A partir do momento que você pega ali uma pessoa da classe e eleva ela a uma classe superior, ela vai ter ali um padrão de qualidade de vida, né? E, consequentemente, com um padrão melhor de vida, ele vai ter ali, pelo menos, ao que diz a teoria, uma melhor instrução, né? E um melhor senso de planejamento, para assim estar conseguindo ter aí esse controle de natalidade, tá bom? Mas o Estado também ajuda muito nessa questão, tá? O papai Estado, vamos dizer assim, tá bom? É amparado, a população acaba sendo amparada pelas asas do grande papai Estado, tá? Bom, segundo a projeção da ONU, nesse caso aí, ela projeta aí que a população mundial chegará a 8 bilhões em 2025 e 10 bilhões até 2083. Quando nós chegarmos aí naquela questão das pirâmides etárias, como interpretar, né, como montar, como ler aquilo ali, vocês vão entender que a dinâmica do crescimento demográfico, ela está, de fato, começando a ser alterada. Tá? Mas deixa nós chegarmos ali naqueles gráficos de pirâmides etárias para estarmos aprendendo melhor e analisando melhor essa questão, essa estabilização, né? Os prós, os contras, tá bom? Nós vamos estar fazendo essas análises aí posteriormente. Bom, e para resumir aqui a nossa historinha, nós temos aí que diz a teoria malthusiana. Ela vai falar aí sobre a diferença do crescimento populacional e o crescimento dos alimentos, a produção, né, vamos dizer assim. A neomalthusiana, ela vai dar ali o excesso populacional tendo aí diretamente a ver com o desenvolvimento econômico, tá? E a teoria marxista reformista, ela vai aí ter aí um viés mais social, mais socialista de fato, onde ela vai trabalhar a população juntamente com a distribuição de renda, ou seja, uma melhor distribuição de renda pode gerar aí, nesse caso, um melhor controle demográfico, ok? Bom, eu vou passar a nossa atividadezinha do dia, ok? Para vocês aí estarem tentando compreender, tá bom? Então, olha só. Aqui, ele vai falar sobre uma charge e o que ela significa. Vamos lá, gente. Dentre as três teorias citadas aí anteriormente, nós temos o exemplo daquela teoria que ela fala basicamente ali do controle meio que ideológico até, né, que é a primeira. Nós temos também a segunda teoria, que é a versão 2.0 da primeira, que ela fala ali um pouquinho acerca do controle demográfico, tá? Em decorrência de uma política de planejamento familiar, através aí da distribuição de anticoncepcionais, de cirurgias, tá? De procedimentos aí cirúrgicos, né? Então, essa é a 2.0, né? Aquela teoria intermediária. Agora vocês vão lembrar aí qual é o nomezinho dela, tá bom? E a terceira, ela visa mais um viés igualitário, um viés social, acerca aí de uma distribuição de renda, uma política assistencialista, né, como benefícios sociais, nós podemos citar, tá? Então, essa charge, ela remete a qual tipo de teoria, tá bom? Você só vai tomar cuidado que algumas aí vão se repetir. Então, você tem que ler e compreender, tá?
lembra aí, ó, primeira, tem um viés um pouco mais ideológico, religioso. A segunda, você já vai ter ali a ajuda do Papai Estado acerca de métodos contraceptivos, tá? E a terceira, você já vai ter aí uma questão de assistência social mais financeira, distribuição da renda, tá bom? Então, você vai ter que dar uma olhada aí em qual se encaixa melhor, tá? Bom, a segunda, ela vai falar da segunda questão, ela vai falar da primeira opção aí, né? Da primeira teoria, tá? Nesse caso, defendi a tese de que a população crescia em patamares superiores à produção de alimentos e causaria graves comoções sociais em razão do excesso de pessoas no mundo. Nesse caso, como solução para esse problema, Malthus propôs, né? Então, lembra que aqui, aquilo que eu falei para vocês, ele vai ter um viés ideológico, algo um pouco mais religioso, tá bom? Sem utilizar métodos contraceptivos patrocinados pelo grande papai Estado, né? E sem também aquele assistencialismo financeiro voltado ali ao que a teoria marxista ela propunha. Tá bom? Você vai marcar a resposta certa aí com a dica que eu dei, tenho certeza. Ok, gente? Galera, é isso. Tá dada a explicação, tá? Obrigado aí pela audiência de vocês. Para quem estiver assistindo posteriormente via YouTube, pode também colocar os comentários aí direitinho, tá bom? E como de praxe, para quem estiver assistindo no YouTube, dê like do vídeo, compartilhe, se inscreva e vamos embora, ok? Então, examine todas as coisas, retenha o que é bom. Forte abraço a todos e até a próxima semana, até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente.